que ontem surgiu a possibilidade de um novo candidato à presidência da República, pelo chamado Centro, né? Ou a terceira via. Trata-se do apresentador José Luiz da Atena, que está acertando aí a sua ida para o PSL, segundo a revista Veja, né, a coluna Radar publicou ontem, a mudança de partido. O da Atena, que está no MDB, vai para o PSL, visa a presidência da República em 2022, ano que vem. Ontem, o José Luiz da Atena deu uma entrevista também para vários jornais, dizendo que o interesse dele é o governo do Estado de São Paulo ou o Senado, mas não descartou a possibilidade de disputar a presidência da República, sendo aí uma terceira via, né, contra o Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula. Essa terceira via que já tem o Ciro Gomes, já tem aí como pré-candidato, né, pelo menos é o que dizem, o humorista Danilo Gentili, né, pela chapa tênis, né, que é a turma do MBL. Enfim, tem o Mandetta, né, como pré-candidato, também dizem que é pré-candidato, né, enfim. Mas o nome do Datena, pelo menos nas pesquisas eleitorais, ainda não foi testado. Mas é o nome Chico Gomes, que tem grande exposição, o José Luiz da Atena, num jornalismo com bastante apelo, pelo menos nas camadas mais próprias, aquele jornalismo policial, né? O José Luiz da Atena, que é um homem polêmico, e pode ser aí mais um candidato à presidência da República. Bom, um outro levantamento realizado no dia de ontem. Bom dia, Cássio. Opa, diga, Chico. Bom dia, só para eu concluir aqui, porque a gente falou da situação do candidato do Datena, presidente da República, mas ontem nós tivemos a divulgação de uma pesquisa para governo do Estado aqui na Bahia, né, o ACM Neto liderando as intenções de voto para governo do Estado de 2022. A pesquisa é do Instituto Multidados. Bom dia. Que foi divulgado. Calma aí, Luciano, daqui a pouco você entra também. vamos por partes, né? Estamos na pesquisa. Aguenta aí, Renato. Aguenta aí. Bom, a pesquisa do Instituto Multidados é uma pesquisa que ontem foi divulgada pelo site Tia Cândia, né? O Neto, a CNET tem 42% da preferência do eleitorado no cenário estimulado, quando os nomes dos candidatos são dados pelos entrevistadores aos entrevistados. Em seguida aparece o senador Jacques Wagner do PT, com 19% das intenções de voto. A secretária de Saúde de Porto Seguro, Raíssa Soares, aparece com 10%. O senador Otto Alencar do PSD tem 6% das intenções de voto, né? E o ex-vereador de Salvador, Marcos Mendes, do PSOL, tem 5%. Já o vice-governador João Leão tem 4%. Os demais candidatos somam 1%, mas o João Roma, né, que é o ministro de Cidadania, visto aí como um pré-candidato do governo Bolsonaro, não foi colocado na pesquisa. Votos brancos e nulos formam 3%, enquanto indecisos são 11%. O Instituto entrevistou 2.003 eleitores em todo o estado entre os dias 20 e 25 de junho. Então, Chico, a situação é essa. A nível nacional, mais um candidato, o Datena, pelo menos um possível, né, candidato, pré-candidato, José Luiz da Atena, pelo PSL, ex-partido do presidente da República. E na Bahia, as pesquisas, né, todas pelo menos feitas até aqui, indicam uma vitória, né, do ACM Neto ao governo do Estado. Mas, Caio, esses ensaios que são feitos, eu digo ensaios porque a gente cansa de ver as especulações a respeito de nomes, sejam de artistas, apresentadores, enfim, as pessoas que têm a exposição da vida pública quase que diária,
seja no rádio, seja na televisão. Não é o primeiro nome que surge assim, e não é a primeira vez que a gente tem o Datena colocado nesse rol. Desde há muito que a política tem feito esse chamamento de Datena, ele assegura que dessa vez vai participar e isso vai passando em branco. Agora, mais uma vez, lembre-se que há pouquinho tempo atrás, a Globo tentava inventar a candidatura de Luciano Huck, né, para colocá-lo no jogo, né, seria de todo interessante para a Globo, mas sentindo que a coisa não estava dando pé e não conseguindo segurar nem internamente os seus problemas, já visto o que aconteceu com o Falcão, ou com o Faustão, desculpe, né? E aí ela teve que providenciar primeiro, tapar esses rombos que existem dentro, para depois tentar criar uma opção política para o Brasil que lhe fosse inteiramente útil. E o Datena também dessa oportunidade, já que seu nome foi cogitado diversas vezes, Datena já foi cogitado como candidato a prefeito e a governador de São Paulo, a presidente da República, como ele tem uma exposição quase que diária. E a gente... Não, mas ontem ele falou, Chico, ontem só para complementar aí, ele deu certeza, ele disse, em 2022 eu sou candidato a alguma coisa. Eu já ouvi essa certeza antes. Agora, acredito não tem jeito que ano que vem ele vai. Acredito que ele possa ser candidato a alguma coisa, acredito. Mas candidato a presidente da República agora, acho difícil. Você veja, a doutora Raíssa, que aqui na Bahia, pelo menos, o nome tem um apelo muito maior, e colocaram inclusive o nome da doutora Raíssa, que faz um trabalho exuberante em Porto Seguro, colocaram-na como candidata ao governo do Estado. Ela própria fala da vontade de participar da política, mas a sua opção prioritária seria o Senado, né? Então, é um nome colocado aí à disposição. A mim me parece, de longe, uma pessoa séria. O trabalho que foi feito nesse período de pandemia trouxe tranquilidade à região, não só a Porto Seguro, como a região, e é uma pessoa que se entrega inteiramente a esse trabalho. Acredito que é uma boa opção, espero que dê certo na política, como deu certo na saúde daquela região. Enfim, nos falta opções para que a gente possa escolher o melhor, porque até agora a gente tem escolhido, Caio, o que nós consideramos o mais útil, o mais apropriado. E, novamente, quando as coisas vão se afunilando nesse período de tempo, a gente vê possibilidades escassas de renovar a política brasileira com algo que realmente seja útil para todos nós. E vamos, novamente, percorrer os mesmos caminhos com as perspectivas dos mesmos erros e talvez até de algum acerto que nós poderíamos experimentar diferentemente com novas opções. Mas se é isso o que nos resta, trabalhemos para, se não podemos escolher o melhor, pelo menos tentar escolher o menos ruim, praticamente.